Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que é um espaço de conversa, de bate-papo com marcas e com executivos de grandes empresas, e a gente conversa, discute negócios, tendências e também inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, jornalista, e estou aqui ao lado do Igor Ribeiro, que é editor de mídia e marketing do Estadão, e a gente conduz juntos esse bate-papo, essa temporada focada em mulheres que estão transformando o mercado e também moldando o presente e o futuro da comunicação, certo, Igor? Isso aí, vamos para mais uma conversa muito legal aqui com a Tânia Bruno. Obrigado, Tânia. Obrigada a vocês, um prazer enorme. A Tânia é diretora de marketing da Seara, onde é responsável pela estratégia de marcas, comunicação, mídia, consumer insights e e-commerce. Chegou à empresa em 2013, direcionando o rebranding e reposicionamento no contexto da aquisição da marca pela JBS. Também na Seara desenvolveu o QLab, área de pesquisa de dados de consumidores, reestruturou a inteligência de mercado e comandou o lançamento de produtos plant-based em 4 continentes. Anteriormente, sua experiência com liderança em marketing passou por empresas como Nextel, Sadia e Parmalat. Formada em administração pela PUC de São Paulo, a Tânia tem especializações em marketing no Berkeley College e na Georgetown University. Vamos lá? Vamos lá. Opa! Ô, Tânia, a Seara tem um portfólio gigante de marcas, né, que a gente tem em casa, muitas vezes a gente nem se dá conta, né, a gente sabe que a Seara está em casa, mas a gente não sabe em quais produtos, né. Eu queria que você contasse pra gente, pra nossa audiência, quais são os principais produtos, né, quais são aqueles que são carros-chefe da marca. Legal. Gente, a Seara está presente em 9 de 10 lares brasileiros. É uma marca que está praticamente em quase todas as casas, e quando a gente olha para a geladeira do consumidor e o freezer do consumidor, ele é praticamente todo abastecido, porque a gente está falando de proteína, que entra no prato de praticamente todas as pessoas. A gente está falando de frangos, dos suínos, também dos pescados, mais recente até. A gente está falando de proteína vegetal, aí a gente está falando de muitos produtos à base de proteína, como é o caso da salsicha, da linguiça, empanados, hambúrguer, prato pronto e por aí vai. É uma infinidade de produtos, quase mais ou menos cerca de 35 categorias diferentes. E como é que, bom, no Brasil é um dos maiores produtores de proteína do mundo, né? É um mercado muito competitivo. Como é que a Seara e suas diferentes marcas se posicionam frente à concorrência? É muito importante dizer que a Seara fez uma estratégia pautada pela qualidade. Então, acima de tudo, é entregar um produto de altíssima qualidade para que o consumidor tenha o poder da escolha. E a escolha em todos os sentidos. A escolha pela melhor marca, a escolha pela proteína que ele está disposto a consumir naquele momento. E é por isso que a gente fez esse trabalho de diversificação do portfólio. Super importante dizer que o brasileiro, aliás, acho que do ser humano, é querer poder fazer diversificar esse prato todos os dias, porque não tem nada mais difícil do que ficar escolhendo o cardápio do dia, né? Então o que a gente faz é dar esse empoderamento para o consumidor para que ele faça a escolha de que proteína entra no prato dele todos os dias. E óbvio que a gente vai ter uma proteína diferente à disposição dele e num preço que caiba no bolso dele. Qualidade com variedade. Então, exatamente. Ô, Tânia, muita gente não abre mão de produtos de origem animal, né? Carne, frango, pescado, suíno, como você mesmo pontuou. Mas tem pessoas que estão fazendo substituições, ou por motivos nutricionais, ou porque quer deixar de comer carne pensando no aquecimento global. Como é que vocês se posicionaram tendo em vista essa mudança de pensamento de parte dos consumidores? Nos últimos 10 anos, a gente vê realmente um crescimento global da proteína vegetal, vindo muito forte. Antes, o que era uma questão de moda, acabou virando quase que realmente uma onda importante, que começou especialmente na Europa e nos Estados Unidos, mas chegou no Brasil, né? Eu te diria que há 4 anos atrás, essa onda estava muito forte, muito em voga, e o que a gente fez foi a primeira marca de alimentos a trazer a proteína vegetal para o prato do brasileiro, com a marca Incrível, e a partir daí a gente deu opções de escolha, não só
através de um produto processado, mas também da proteína principal. Então, a gente inaugurou esse portfólio de proteína vegetal com hambúrguer, com empanados, quibe, almôndega, e depois a gente começou a crescer. A gente chegou ao ponto de trazer o bife ou produtos similares ao pescado, por exemplo, para que esse consumidor, de fato, possa colocar na rotina dele todos os dias. E, de novo, não existe esse olhar xiita de que, olha, aqui na minha casa eu só vou consumir um tipo de proteína. A gente quer realmente que essa escolha fique na mão do consumidor e que o consumidor possa escolher aquilo que mais se enquadra para ele. O que a gente percebe nos últimos anos é uma mudança da tendência. Então, quando a gente via aquele crescimento da proteína vegetal muito forte, o que a gente vê é cada vez mais forte agora é o consumidor voltando para as proteínas animais, cada vez com mais força, e aí essa onda da proteína vegetal perdendo um pouco de força. Mas vocês continuam investindo nisso, para essas pessoas que se mantêm nesse hábito? Continuamos, e de novo, a gente quer sempre trazer novas opções. Não à toa, há 2 anos atrás, a Seara também entrou no mercado de pescados. Esse foi mais um jeito de dar oportunidade para esse consumidor escolher o que vai à mesa. E a gente entrou primeiro com uma linha de diferentes tipos de filé, então a gente tinha a tilápia, outros filés, depois a gente entrou com o bacalhau, depois a gente entrou com a linha de salmão e com vários tipos de pescados empanados e prontos para que ele faça seus diferentes usos. Então, no final do dia, é um pouco disso, assim, a gente realmente quer dar essa diversificação na mão do consumidor. E só, se você me permite, quando a gente fala dessa substituição da proteína animal pela vegetal, vocês oferecem esses produtos à base de soja. É soja? A proteína principal é a soja, mas dependendo do tipo do produto, a gente também já chegou a trabalhar com proteína da ervilha, né? Então, assim, de uma forma prioritária é a soja, porque é onde está o grande volume disponível, mas sim, a gente também tem trabalhado com outras proteínas vegetais. Uhum. Tânia, além de cultura, hábito de consumo, comportamento, o Brasil ele apresenta diversos desafios, né, para todos os tipos de empresas, né, para as grandes empresas não é diferente, logística, por exemplo, né, questões econômicas. A gente estava falando um pouco da frota que a JBS/Seara tem, que é enorme, né? Conta um pouco desses desafios e como a Seara se posiciona, questões de normas sanitárias, né? Como é que vocês enfrentam esses desafios constantes que a empresa tem para operar com a confiança do consumidor e da cadeia do mercado todo, como um todo, né? Norma sanitária é obrigação da indústria, né? Então, o que a gente diz é que, sim, não tem nada... É inegociável a gente falar sobre norma sanitária. É o que a gente tem que trazer e, com certeza, a gente, a partir daí, tem que trazer muito mais para o nosso consumidor. Não à toa, o que a gente faz é poder oferecer cada vez mais qualidade. Então, não basta a lei dizer que eu preciso dar segurança alimentar para esse consumidor, mas a gente vai além. A gente atrela a tecnologia e garante até que ele consiga rastrear o produto que ele está adquirindo para saber a procedência, para saber quanto tempo de vida tem esse produto e para realmente conhecer um pouquinho mais sobre o produto que ele está colocando e levando à mesa para a família inteira dele. A gente acredita que, primeiro, é realmente desafiador, porque são muitas categorias diferentes e cada uma com uma instrução diferente, mas, de novo, é obrigação e, mais do que isso, a gente vai fazer muito mais além do que diz a norma. Tânia, esse primeiro bloco a gente fala um pouco mais de negócios, né? E uma coisa que tem, enfim, entrado em todas as discussões no momento é o tarifaço dos Estados Unidos, né? Essas tarifas impostas pelo Donald Trump ao Brasil. Alguns produtos, algumas categorias do Brasil, como a carne, né? Que é a proteína aí principal da Seara JBS. A Seara exporta, né? Como essa questão, esse contexto tem afetado a empresa e como vocês têm respondido a isso? A JBS, há mais de 10 anos, ela optou em fazer um trabalho de diversificação do negócio, criando ancoragem, ou seja, fábricas nos diferentes continentes. E os Estados Unidos é o principal continente onde, de fato, a gente tem muita fábrica disponível. Lá, talvez seja já o maior hub onde a gente, de fato, produza o bovino, o suíno, o frango e até os produtos processados. Por conta disso, o tarifaço praticamente para a gente não tem muito impacto, porque no final do dia a gente já produz dentro da barreira americana e a gente mandava muito pouco produto, assim, era realmente muito, muito pouco, impacto mínimo. Então a gente, nesse sentido, não sentiu
esse movimento que aconteceu agora. Eu queria saber o tamanho da Seara dentro da JBS, né? A JBS, num relatório trimestral recente, né, divulgado, coloca a Seara na frente como protagonista quando o assunto é a receita do grupo. Eu queria que você contasse para a gente, né, o quão estratégica é a Seara para esse negócio maior. Dentro da opção de diversificação do negócio, a Seara é um dos principais negócios em termos de valor agregado. Então, o nosso objetivo não é só trazer uma proteína para o consumidor, mas trazer uma proteína com altíssimo valor agregado. Que é um ticket médio maior para esse consumidor, exato. né? Exato. E para que isso? Para que no final do dia, o consumidor cada vez mais valore e tenha prazer em pagar por um produto de alta qualidade. Não à toa que esse trabalho foi feito não só com a carne de frango, a carne suína, mas também com todos os produtos processados dentro do nosso portfólio, para que a gente realmente traga produtos de altíssimo valor. Eu vou falar de várias inovações hoje para vocês, mas é para isso, é para que de fato o consumidor tenha essas opções e ele enxergue um benefício muito maior do que a proteína in natura como ela é vendida. E ele vê valor nisso? Queria que você contasse para a gente desses produtos do portfólio, o que o brasileiro gosta? Primeiro de tudo, assim, o brasileiro quer diversificar, né? Acho que essa é a primeira coisa, mas grandes tendências que a gente vê por aí são tendências ligadas à praticidade. Então, quanto mais você antecipar etapas de preparo ou entregar um produto mais rápido possível para esse consumidor, melhor para ele. Ele quer passar menos tempo nesse preparo, né? Menos então, tempo alguma no coisa preparo, que já pré-cozida, temperada. Ou já temperada, ou cozida, ou pronta, né? Porque a gente tem, de novo, diferentes ocasiões e diferentes consumidores. Então, você tem um portfólio que é tanto para o consumidor que gosta de passar horas na cozinha, mas também para esse consumidor que não tem tempo. E a mesma pessoa, a gente é assim, né? Tem dias que a gente tem tempo e tem realmente vontade de entrar na cozinha e cozinhar. Mas tem dias que você fala, gente, eu não tenho tempo para isso, eu preciso resolver minha vida em 5 minutos ou até delegar para alguém da família, né? Você pede para o filho, para o marido, para quem quer que seja. Então, nesse sentido, é assim que a gente trabalha. A gente faz um trabalho de agregação de portfólio, pensando nessas diferentes etapas e como é que, para cada perfil de consumidor, você consegue trazer um pouco mais de comodidade. Essa é uma tendência forte, mas a tendência que mais veio forte, que já estava seguindo forte antes da pandemia e pós-pandemia, ela só aumentou de tamanho, foi a tendência da indulgência. Então, o que a gente viu é um consumidor que, primeiro, conheceu muito de fora de casa, então ele foi para os restaurantes, viajou muito e aumentou o repertório dele, né? Ficou mais exigente, quis realmente poder conhecer um pouco de tudo que estava disponível. Ele volta para casa e ele volta para casa querendo trazer essa oferta que ele tinha disponível, especialmente nos restaurantes, para dentro de casa. E a indulgência começou a virar um fenômeno. Então, especialmente no período da pandemia, a gente via aquelas pessoas, testes de bolo, testes de receitas que você nem sabia que existiam, até testes de receitas de restaurante que começaram a acontecer. E no pós-pandemia, mesmo se abrindo aos mercados e as pessoas voltando para o restaurante, elas gostaram, elas realmente pegaram gosto pela cozinha. A diferença é que elas não querem passar tanto tempo. E aí que a comodidade vem com tudo. Então, indulgência com comodidade são duas coisas que vieram muito forte. E uma terceira tendência que a gente viu, a gente monitora muito o hábito do consumidor e todas as refeições principais. E uma das coisas que a gente começou a perceber é que 2 refeições que não estavam mapeadas começaram a ganhar corpo. A primeira foi o lanche da tarde, lanche da manhã e da tarde, e a segunda e a principal foi o lanche da noite, que é o pós-jantar. Olha que loucura. Não é que as pessoas deixaram de jantar, mas elas passaram a reduzir o volume de comida no jantar para que elas fizessem uma 5ª refeição. Um lanchinho antes de dormir. Exatamente. Aquele bom e velho assaltar a geladeira. Exatamente. É engraçado, né? Porque a gente via essa tendência muito forte nos Estados Unidos, né? O americano já tinha essa tendência de jantar mais cedo e depois puxar o horário noturno para uma 5ª refeição, e o Brasil veio com tudo assim, aproveitando principalmente o entretenimento que está disponível através dos streamings, da televisão, né? Então ele pega esse último momento de indulgência
para fazer o que a gente chama da última boquinha. E como é que vocês monitoram esse comportamento? Com pesquisa, obviamente. Muita pesquisa, a gente tem um trabalho de hábitos, que a gente monitora o consumidor, e ele é feito todos os anos, e é impressionante como esse volume de pessoas que começaram a fazer esse tipo de refeição aumentou em todas as gerações, que foi outra coisa que chamou a atenção, porque a gente falou, isso aí deve ser coisa mais de um tipo de gênero, né? Os homens gostam de fazer isso, ou os mais novos, não, foi generalizado, é impressionante como essa tendência pegou, e aí por conta disso, foi aí que a gente achou espaços para olhar para as nossas inovações. Então, boa parte das inovações que estão vindo esse ano estão muito focadas nessa tendência de indulgência, dessa quinta refeição e da possibilidade de trazer cada vez mais conveniência para o consumidor e refeições mais rápidas. A gente já está entrando com esse gancho na conversa de comunicação e marketing. Inclusive, eu queria saber como que, um pouco mais do processo de como essas pesquisas direcionam o desenvolvimento de produtos que depois, lá na frente, vocês têm que comunicar, né? Ou o marketing já tem um papel ali desde o começo do desenvolvimento de produto, olha, a gente detectou isso, como é que se dá essa integração? Eu acho que no passado, talvez, o funil ele tinha mais uma lógica, né? Então, a gente começava lá no início, discutindo com o consumidor possibilidades de conceitos, e assim ia. O que está acontecendo é que o consumidor é cada vez mais multimeios, então não existe mais essa lógica de deixa eu começar lá no início da concepção do produto. O que acontece a gente faz muitos patrocínios de reality, e a gente ouve em tempo real, por que a Seara não traz esse produto? Por que não tem esse tempero? Por que não tem essa versão? É isso que eu ia falar. Exatamente. Ficam ali ouvindo o que o pessoal está comentando. A gente ouve tudo em tempo real e a gente vai, a partir desses pequenos insights, eles geram possibilidades de criação de conceitos para que a gente teste rapidamente e imediatamente coloque em linha. Já aconteceu da gente estar no primeiro semestre ouvindo alguns pedidos dos consumidores e trazendo para o segundo semestre essas inovações de uma forma muito rápida. Então, primeiro, assim, a pesquisa de mercado, ela é muito mais ampla e os meios são muito maiores do que a gente fazia no passado, onde era quase um meio analógico, né? Você ia para salas e grupos com o consumidor e perguntava para o consumidor. Hoje essa pergunta é em tempo real. O consumidor está falando com a gente e a gente está trocando com ele informação. Imediatamente, eu já estou indo para os painéis online e estou trazendo conceitos para os consumidores, eles me devolvem, eu já penso no nome, depois já penso na comunicação, testo e lanço. É muito, muito rápido, né? Então, isso se retroalimenta. Por exemplo, em 2021, a gente estava num reality, a gente ouviu dos consumidores, poxa, a Seara podia ter uma linha de churrasco, porque agora está na moda, é churrasco para todo lado, não é churrasco só de final de semana, churrasco entrou no dia da semana. Varandas gourmet por todos os lugares, né? As pessoas querendo esse momento. E o churrasco não era só de grupões, também tem os churrascos menores, especialmente para os dias da semana. A gente criou uma linha que trazia churrascos mais individualizados, justamente ouvindo esse consumidor e rapidamente podendo trazer para eles opções. Então, essa rapidez é muito importante, né? Como é que são esses processos internos de ouvir, perceber que realmente é um movimento, que não é só uma voz, né, de uma pessoa falando, propor essa inovação para internamente, aprovar, lançar e pensar na comunicação disso. Consegue fazer isso rápido? Eu tô só na Seara há 12 anos, né? E eu já trabalhava nessa indústria há um bom tempo. Então, eu te digo assim que no passado, um produto para ser lançado e conhecido e pesquisado, a gente estava falando em torno de 24 meses, de 2 anos para acontecer esse ciclo completo. Agora, a gente está falando de produtos que chegam a ser lançados em 4 meses. Né? Então, porque as pessoas demandam essa rapidez, exatamente, né? Pelo espírito do tempo mesmo, né? Exatamente. Então, dependendo, que a gente acabou de lançar foi o hot dog coreano. E foi de ouvir conversas de consumidores. Então, a gente... Como que é o hot dog coreano? Você nunca provou hot dog coreano? Basicamente. Gente, hot dog coreano é uma sensação. Esse produto é assim, onde você coloca, ele acaba em 2 segundos. E é por conta dessa cultura coreana que os jovens têm consumido, por conta de séries, de K-pop, de música, é por conta disso? Tudo começou daí, né? Olha. Muitas séries, muito doramas, as pessoas cada vez mais tendo acesso a outras culturas, então elas começaram a ver esse consumo, especialmente nos filmes e nas séries, e quando
a gente foi trazer a linha de snacks para a noite, a gente pensou, por que não? Por que não a gente aproveita esses diferentes títulos que hoje estão influenciando o poder de consumo das pessoas e a gente não trazer também esses produtos que podem, de alguma forma, ter uma certa influência cultural. Quando a gente trouxe o hot dog coreano, foi assim, a resposta, eu não tive tempo nem de lançar para o consumidor, porque imediatamente quando ele chegou no ponto de venda, as pessoas começaram a fazer marketing de influência orgânica. Vídeos, stories. Eles compravam, mas numa felicidade, falando, gente, vocês não sabem o que eu tô achando aqui, olha a novidade que a Seara trouxe para mim. O que é esse produto? Ele é tão simples quanto uma salsicha, hot dog, que ela vem empanada com um empanamento fino, crocantinho, e esse produto já está pronto num palitinho, ele é quase como se fosse um snackzinho. Você coloca na air fryer e em 10 minutos ele está pronto na air fryer. É o tempo de você escolher a sua série. Enquanto você está lá discutindo qual é a série ou o filme do dia, é o tempo que você está fazendo esse produto aquecer. Ela falou outra palavra mágica, que é air fryer, que tem uma fanbase, que tem grupos de Facebook, pessoas discutindo. Produtos para air fryer também é uma tendência forte nesse momento. Menina, produtos para air fryer, eu vou contar para você uma história, porque a história da air fryer é muito longa. A gente sempre teve, em todos os produtos da Seara, 3 modos de preparo. E começou com um consumidor, há 2 anos atrás, que falou assim pra gente, escuta, eu vi que vocês colocam no modo de preparo o forno, a fritadeira, o fogão, o micro-ondas. Por que vocês não estão colocando na air fryer? E a gente falou, nossa, mas como assim air fryer? Vamos começar a testar os nossos produtos na air fryer? O que a gente descobriu nesses testes iniciais? Que dependendo do produto, a performance é muito superior à performance do primeiro uso que a gente sugeria para o consumidor. Que era o forno. Exatamente. E tinham produtos que não performavam tão bem. O que a gente fez? A gente falou, vamos ajustar, vamos repensar essa linha inteira e vamos criar uma linha perfeita para air fryer. Porque daí ele pode colocar sem medo de dar errado. Porque foi testado, foi ajustado para isso. Foi ajustado. E aí, com base nessa escutativa, a gente trouxe a primeira linha para air fryer do Brasil. Essa comunidade, ela é uma comunidade tão apaixonada, eu falo assim, tem os bacon lovers, tem vários produtos que tem os lovers, né? Mas eu falo que dos amantes de air fryer é uma coisa surreal. É uma fanbase. Quando eu comprei a minha primeira air fryer, que eu adentrei nesse mundo. Você foi na deep web da air fryer. E é isso, não pode aquilo, os haters, os lovers. Tem gente que tatua, né, air fryer. Super! Não, e sabe que a parte mais legal da air fryer é que as pessoas vão descobrindo, a descoberta é muito boa, né? Porque eles começam a testar e gostam, aí falam, pô, isso aqui funcionou, por que não isso e por que não isso? A gente chegou ao ponto de falar, gente, por que não uma pizza na air fryer, né? Será que pizza não dá certo? E a gente começou a achamos uma receita em que, além do produto ficar perfeito na air fryer, a pizza ficar perfeita, ela ainda fica gratinada. O prato pronto, a gente trouxe a primeira lasanha para air fryer. Ela vem com uma crostinha de queijo, você coloca na air fryer, além dela descongelar muito mais rápido, ela ainda fica gratinada. Ou seja, o micro-ondas sofre, né? Porque ele não consegue entregar nada disso. O micro-ondas tem seus usos, né? Assim, aí a gente fala assim que tem outros tipos de uso em que o micro-ondas ele ganha a sua vantagem. Mas a air fryer realmente, quem ama é assim, apaixonado número 1 e literalmente tatua. Dizem que a air fryer virou uma ferramenta para cozinhar e um micro-ondas para esquentar, né? Que é essa complementariedade deles. Não, a air fryer acabou com o buzz do micro-ondas, né? E a pegada da air fryer foi tão forte que esse ano, a gente na semana passada trouxe um lançamento inédito no Brasil, que é o Bolovo. O que é o bolovo? Sabe aquele bolo de carne que tem um ovo cozido dentro? A gente trouxe o bolovo para air fryer. Esse produto é uma tendência absurda na Inglaterra. Sim, eu vi isso. Na Escócia você acha em todos os lugares, os Países Baixos. É um bolo, o bolo de carne com ovo cozido. Mas é escocês. A origem é escocesa? É escocesa. Exatamente. E as pessoas comem como um produto conveniente, como comem barrinha de cereal lá. Então a gente realmente resolveu trazer para o Brasil e a gente fez adaptação, obviamente, para o paladar brasileiro.
esse produto tá incrível, ele foi super aplaudido, foi um sucesso absurdo, agora é mandar ver, porque realmente o consumidor vai se surpreender com mais essa novidade. E vai estar então no mercado, podemos encontrar no mercado Bolovo. A gente trouxe essa novidade para o Detal, mas sim, agora em todos os supermercados do Brasil. Ou seja, dos botecos da periferia para o mundo. É isso mesmo. Ô, Tânia, falando em produtos novos recém-lançados, você já comentou aqui da praticidade da Air Fryer e de deixar ali enquanto escolhe a série. A gente tem um clipe aqui de um lançamento também recente que tem provocado muita conversa a respeito desse tipo de inovação, de colaborações, collabs. Vamos ver o vídeo e depois a gente comenta um pouquinho. Opa! Hora de série, é hora de Seara. Play. Snack time. Snack time. Snack time. Snack time. Snack time. Chegou a linha Seara Netflix. A hora de maratonar ficou mais gostosa. Play. Snack time. Ou seja, uma parceria com a Netflix. Foi uma collab, a gente está falando de uma parceria muito maior do que normalmente a gente faz, porque a gente está trazendo uma linha inédita de produtos e não através de uma ou outra série, um ou outro título dentro do catálogo da Netflix, mas com a marca Netflix, né? E por que isso? Justamente por conta daquela tendência que a gente estava falando da quinta refeição. Então, acompanhando a quinta refeição e sabendo que isso está em expansão plena em todas as gerações, a gente trouxe essa linha de snacks para o Brasil. Ele tem vários produtos diferentes, então, por exemplo, é a pipoquinha de frango. Por quê? Porque a gente descobriu que pipoca é um dos produtos super consumidos no pós-jantar. E aí a gente resolveu trazer a pipoquinha para acompanhar. O outro, o hot dog coreano, a mesma coisa. Aproveitando a influência dos títulos, a gente trouxe um produto que pudesse entrar no cardápio dessas pessoas. Qual que era o objetivo dessa linha? É que a gente pudesse trazer soluções muito práticas e indulgentes que esse consumidor, enquanto de fato ele está escolhendo a série dele, ele coloca para aquecer e quando ele escolheu já está prontíssima para consumir. Há quem diga, inclusive, que o produto fica mais rápido preparado do que enquanto você está escolhendo o catálogo, porque às vezes são tantas opções no catálogo que a pessoa demora muito para ajustar, mas a gente trouxe essa linha e está sendo um sucesso assim total de bilheteria de novo. Você coloca esse produto, imediatamente as pessoas começam a postar nas redes sociais, e a gente tomou um susto, porque esse produto começou a sair no mês de maio, e na sequência a gente ia ter um patrocínio de uma série coreana dentro da Netflix, que é o Round Six. E a gente investiu também no patrocínio desse produto. O que a gente fez? Trouxe os empanados empanados de frango, em formato da série, que é o triângulo, o quadrado e a bola. Esse produto também, assim, acabou. Né? Ele é um sucesso. Round Chicken. Round Chicken. E aí ele é temporário enquanto dura essa discussão sobre a série e depois ele sai de catálogo? Quem vai dizer isso pra gente? É o consumidor, né? Exatamente. Lá na rede social, no social listening que vocês vão fazer. Isso mesmo, porque o desenho dele é para ser um produto temporário, ou seja, a gente quer trazer novidades o tempo todo para os consumidores, mas a gente sabe que os consumidores, se eles se apaixonarem, eles não deixam mais tirar. E aí ganha vida além da série, né? Exatamente. Então, essa é mais uma inovação que veio e essa linha é exatamente para celebrar esse momento, né? Enquanto você está no teu momento de maratonar, por que não? Por que não variar, né? Se as opções que ele tinha disponíveis no final do dia eram produtos que, é o chocolate, é a pipoca, o salgadinho, né? Então as pessoas realmente sentiam falta de ter comida de verdade disponível. Quando a gente colocou esse produto, a gente viu que é uma demanda reprimida, que o céu é o limite. Então a partir daí eu posso criar qualquer produto de snack que eu consigo gerar a quilometragem para que a gente entre cada vez mais no consumo do brasileiro. Agora, você falou que tem muita mídia orgânica, né? Gente que posta, mas como é que vocês lidam com influenciadores pagos? Vocês fazem também ali um monitoramento e trazem algumas pessoas que têm a ver para perto. Como é que vocês lidam com a rede social quando pensa na marca? Influenciador, ele é parte da estratégia da marca e faz 7 anos que a gente investe de uma forma muito consistente e forte dentro
dessa rede. O que a gente faz, né? Existe um trabalho constante de algumas verticais de conteúdo. Então, por exemplo, para amantes de maratona, a gente tem pessoas que ficam o tempo todo falando de maratona e, by the way, por que não come? Para os amantes de games, é outra tribo diferente e que estão lá o tempo todo se comunicando, e a gente também tem porta-vozes para falar dos games, os amantes de esportes e assim sucessivamente. Então, para cada uma dessas frentes, a gente pensou em porta-vozes, em influenciadores que tivessem o poder de conversar dentro das suas redes e falar. Além disso, a Seara é tão inovadora que também há 7 anos atrás a gente criou um primeiro projeto de influência que ele se paga sozinho. Que projeto é esse? A gente é patrocinadora do Allianz Parque. No Allianz Parque, ele recebe os principais shows internacionais e nacionais que acontecem no Brasil. O que a gente fez? A gente começou a convidar os influenciadores, e essa mídia, ela não é paga. Ela é uma permuta, então o influenciador vai até o nosso camarote, é um camarote super VIP, uma experiência super diferenciada, em troca de posts, literalmente. E esse projeto se paga sozinho, ou seja, o custo que eu tenho para custear toda essa estrutura é o custo que eu usaria para pagar posts de cada um desses influenciadores, quer dizer, é muito menor, inclusive, do que a quantidade o volume de posts que a gente ganha. Então, de novo, influenciadores é parte da nossa vida, da nossa rotina, e a gente tem trabalhado com eles de forma consistente. O Allianz Parque, só para quem está assistindo, não é de São Paulo, é o estádio do Palmeiras aqui na Zona Oeste de São Paulo, não muito longe da própria JBS, daqui do Estadão, bem pertinho aqui. Ô Tânia, eu queria também entender um pouco de você, como a marca ela patrocina diferentes eventos e oportunidades. Por exemplo, esporte acabou de patrocinar agora, em setembro de 2025, a primeira edição do SP Open. Como vocês se conectam a esses grandes eventos, tênis, corridas, como é que vocês abordam esportes em especial? O que faz sentido, né, para a marca? Exato. Claro, a gente reorganizou a estratégia das marcas baseada em territórios. Então, para a Seara, a gente fala que existem 3 territórios super importantes em que a gente faz parte dessa conversa. O primeiro é o território da música. Não à toa, a gente começou a patrocinar os principais festivais de música, que é o Rock in Rio e o The Town, que aconteceu agora. Aí a gente está falando do Allianz Parque também, que é outra frente importante que a gente faz. A gente patrocina, além disso, os esportes. Então, corrida de rua é uma plataforma super importante para a marca Seara. E a gente também está falando de festivais, então festivais de gastronomia e de comida, onde a gente está presente. Isso para a marca Seara. Já para a marca Seara Gourmet, a gente está falando de outros 3 territórios, e dentro do território de esporte, tênis é um super importante. Por quê? Porque a gente viu que tinha altíssima afinidade com o público da marca. É um público muito mais seleto, é um público que tem outras atividades e outro tipo de consumo. Para esse público, a gente entrou desde o início desse ano no tênis, e a Seara passou a ser a patrocinadora oficial do Rio Open, do São Paulo Open, que acabou de acontecer. A gente está participando dos torneios femininos e masculinos internacionais e de vários clubes por todo o Brasil. Tânia, vamos falar um pouco da sua trajetória? Antes de começar o podcast, descobrimos que estudamos na PUC na mesma época. Talvez tenhamos nos encontrado, mas não nos recordamos que você fez administração e eu fiz jornalismo, né? Conta pra gente como é que foi tua carreira até a chegada à Seara, né? Você se formou, por quais lugares você passou? O Igor fez ali uma mini bio no começo, né? Mas eu queria que você contasse pra gente se você se imaginava nesse lugar hoje, qual foi a sua trajetória até aqui? Olha, eu acho que mais do que eu não imaginar, acho que a minha família não imaginava também. Ah, é? E eu vou Por quê? contar por quê. Eu sou de família asiática, meus pais são filhos de japoneses, então já são a 3ª geração. O que acontece é que toda a minha família, de uma forma geral, ela está, coincidentemente, no mercado financeiro. Né? Meu pai era contador assim de berço, aqueles caras raiz, sabe? Que faz cálculo na maquininha, que conhece absolutamente tudo. E o sonho da vida dele, a paixão da vida dele era ter uma pessoa que pudesse trabalhar na carteira de clientes dele.
As minhas irmãs ainda seguiram um pouco desse lado financeiro, mas não tão o lado contábil, o lado mais financeiro mesmo, e eu fui fora de todas as probabilidades, né? Eu comecei estudando em administração, mas eu segui a carreira em marketing, e eu confesso para você que até hoje eu tento explicar para os meus pais o que isso significa, e eles não entendem muito bem, que eles acham que eu faço a criação dos comerciais que vão para a televisão, basicamente. Eles acham que é publicidade, né? Exatamente, né? Mas como é que eu me descobri em marketing? Eu realmente eu percebi uma paixão nata que era essa investigação, essa curiosidade que existe através do olho do ser humano, né? Como é que eu consigo, de fato, criar valor para algo que você não perceba valor ou que você talvez precise muito e nem sabe que você precise, né? E isso começou a me chamar muita atenção. Então, a área de pesquisa de mercado era algo que me fascinava absurdamente, assim, que eu perdia horas, aliás, eu investia horas do meu tempo para realmente aprender um pouco disso. A outra coisa que me chamava muita atenção era a concepção dos produtos, porque eu sou ótima de garfo, tanto para cozinhar quanto para comer, né? E coincidentemente, todas as empresas que eu trabalhei eram do setor de alimentos. Então, eu posso te dizer que eu acho que eu sou batizada em quase todas as categorias de alimentos do Brasil, assim, porque eu tive passagem por lácteos, eu tive passagem por chocolates, por vegetais, que mais? Por iogurte, por proteínas todas, por massas. Então, assim, no final do dia, eu sei muito sobre o processo de alimentação. O que me chamava a atenção é que eu dizia que tinha muita coisa, muita oportunidade para o consumidor também saber, porque as curiosidades que eu matei dentro dos bastidores... Você queria que todo mundo soubesse? Eu queria que todo mundo soubesse, eu vivia falando para as pessoas, tinham muitos mitos, o alimento é um negócio que ele gera sobre 2 polos, sobre a emoção e sobre os mitos, né? Então as pessoas se emocionam demais com a comida, para qualquer coisa o motivo é sempre vamos nos encontrar, vamos nos reunir, até num velório você quer comer, né? E por outro lado, a gente está falando de alimento que geram tantas polêmicas em torno. Então eu lembro quando eu trabalhei na indústria do leite, era, nossa, imagina, porque o leite é adicionado com isso, com aquilo, não pode tomar leite se não for fervido. Então, sempre tem a capa de uma revista semanal com alimentos, né? Exato, aí já teve a onda de que o ovo fazia mal, que o ovo matava de colesterol, agora é bacana consumir 40 ovos por dia, não é? Então isso sempre me chamou muita atenção e eu realmente, genuinamente gostava demais, era muito curiosa. Quando eu comecei a aprender, conversando com os cientistas, os engenheiros que estavam por trás desses alimentos, falei, gente, não tem coisa mais bacana de você fazer aquilo que você é apaixonada, que é poder você contar isso que você aprendeu para tantas pessoas assim. E foi aí que eu ganhei o gosto pelo marketing de alimento. Então, a minha carreira toda foi mais ou menos dentro desse ciclo de entender um pouquinho de como é que funciona o alimento e como é que o alimento está para você, assim como você está para o alimento, né? E aí foi uma carreira só crescente. Essa parte dos alimentos seus pais aprovam, né? Aprovam muito. Eles só não entendem o marketing e a publicidade, mas a parte da comida eles gostam das novidades, de tudo, né? Exatamente. Então, um pouquinho disso. Dentro da sua trajetória profissional, você escolheu uma carreira corporativa que é muito masculina ainda. Em alguns lugares, talvez não no marketing, mas em alguns departamentos diriam que é muito machista. Você teve desafios nesse sentido também? Algo que você trouxe aprendizado, que você cresceu em cima desse desafio? Aquela coisa de ter que provar que a sua ideia, por ser mulher, é tão valiosa quanto a ideia de um homem, claro, né? A gente que é mulher, a gente sabe assim, o que é isso. Seria leviano da minha parte dizer que eu não passei por isso. Certamente eu e tantas outras profissionais que já passaram aqui contaram um pouquinho das experiências. Eu ouvi muitos nãos a minha carreira inteira e ouvi muitos nãos, principalmente porque, não sei se é bem assim, não tenho certeza. Mas eu falo que não tem nada melhor do que ser uma executiva mulher, porque a mulher traz uma sensibilidade para o entendimento e para até o uso e como posicionar as marcas dentro do nosso universo, que eu acho que é muito importante conceituar. Agora, certamente eu passei por muitas situações de frustração, de muitas reuniões onde eu tinha praticamente todo o público masculino e eu tive uma empresa que eu trabalhei em que era uma convenção, outro dia eu contei isso pro pessoal, era uma convenção de 1.000 pessoas e 14 mulheres. Nossa! Uau.
coisa. Então, Nesse século, né? nesse século ainda, nesse Que século coisa ainda. maluca, Então, né? eu acho que assim, primeiro, que bom, o mercado mudou. Eu acho que cada vez mais a gente percebe mulheres que estão assumindo o poder. Eu acho que uma equidade de gêneros começa a acontecer, talvez ainda não em cargos de liderança como a gente gostaria, mas eu de fato vejo uma evolução enorme. Acho perfeito essa discussão sobre essa preocupação, de fato, com essa equidade. Acho super importante esse equilíbrio. De novo, eu não sou a favor nem desse ou daquele gênero em si. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental, né, para as relações e para que a gente possa ouvir e ter representatividade de cada um desses grupos. Mas, assim, não dá para dizer, né, gente? Mulher é hoje maioria. Então, a gente tratar a mulher como minoria não faz sentido nenhum em pleno século XXI. Né? E ter essa consciência, né, das coisas que você já passou, né, olhar para trás e falar, poxa, isso não foi legal, podia ter sido diferente. Isso muda a forma da sua liderança, de olhar para o seu time, de olhar para essas mulheres que estão na tua equipe, por exemplo? Muda, a responsabilidade é enorme, né? Eu acho que, primeiro, como liderança, você tem sempre que olhar para todo time que vai, de alguma forma, se espelhar e se inspirar em você, né? Mas mais do que isso, é saber que quanto mais oportunidade você dá para mulheres na base, certamente essas mulheres terão oportunidade de chegar até os cargos de liderança. Então, eu acho que isso é muito, muito importante, fundamental e importantíssimo a gente debater esse tema. Eu fico tão feliz quando a gente debate o tema, Você porque... mesmo comentou que você estava conversando com a sua equipe outro dia dessa convenção. Então é um hábito vocês debaterem isso internamente. Acho lá que na Seara. e o espaço para isso está mais aberto, né? Muito mais aberto. Eu acho que, de fato, existe uma preocupação legítima. Eu acho que a gente ainda não chegou num nível de equidade, eu acho que a gente ainda tem pontos para evoluir, mas eu acho que é incomparável às situações antigas que a gente passava e que era uma conversa até que velada, né? A gente não tinha nem coragem de colocar isso na mesa e poder debater. Uhum. E a maternidade? É uma coisa que muitas mulheres têm dificuldade de chegar a cargos de liderança, porque olham para ela, essa aí vai engravidar, não vou investir nela nessa faixa etária, porque daqui a pouco ela vai sair de licença maternidade, né, eu não vou poder contar com, enfim, a gente sabe que esse tipo de visão ainda acontece, né? Como é que foi a maternidade para você, sendo uma executiva? Eu falo que a maternidade me despertou um olhar e uma sensibilidade que eu não tinha antes da maternidade e que eu acho que isso é super importante. De novo, não tem idade, né? Eu acho que a maternidade é quando a mulher quiser e tá tudo bem. Mas o que eu acho que existe é uma consciência sobre o outro. Você começa, de fato, a se preocupar muito sobre o outro e sobre os diferentes pontos de vista. Eu, por exemplo, passei a compreender boa parte dos discursos da minha mãe quando eu sentei no lugar da minha mãe e comecei a enxergar o meu filho e ter as mesmas preocupações que eu ouvia da minha mãe, que eu falava, nossa, isso não é importante para mim. E a gente até repete as coisas que a mãe da gente falava. Já diria Belchior, né? E tem uma coisa que a maternidade te faz, que é você dentro da sua casa, você é a autoridade e é o exemplo, que é a mesma coisa da liderança. No final do dia, você ter pessoas que vão te olhar, que vão te questionar, te criticar e também ser inspiradas por você é super importante, assim como na maternidade, né? Não há coisa pior na maternidade do que você cair em contrassenso, você dizer que não pode, mas você agir diferente, né? E eu acho que a vida corporativa também é um pouco disso, essa cobrança dos dois lados, e você está sempre sendo observado como líder. Então, eu falo que a maternidade, de fato, foi um despertar para mim. Eu acho que eu realmente aumentou muito o meu nível de consciência e de empatia em relação ao outro. E eu acho que isso, nem toda mulher vai ser mãe, mas as mulheres que foram mães realmente têm uma oportunidade para desenvolver esse lado que é muito importante. Uhum. Bom, então eu queria agradecer muitíssimo a Tânia Bruno, que é diretora de marketing da Seara. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você, obrigada por ter contado suas histórias, né, por ter vindo aqui, passar esse tempo aqui com a gente, foi muito legal, muito obrigada. Eu que agradeço. Super obrigado, Tânia. Obrigada. Bom, eu queria agradecer também a nossa audiência, você que assistiu a mais um episódio do Talks, e já deixo o convite que a gente continua produzindo conteúdo para vocês. Muito obrigada e até a próxima.